Boa noite, pessoal. Boa noite. Esperar aí o pessoal entrar, mas já começar agradecendo aí a todos vocês que vão participar aí dessa live, minha primeira live, né? Estamos aqui na plataforma Hebraica Nossa Casa, Hebraica Nossa, né? E agradecer o convite do presidente da Hebraica, Daniel Bialski, famoso Biba, e Fernando Rosenthal, meu grande amigo aí, parceiro de CBM, de Macabíadas, né? Juntos aí. Eu vou só começar assim bem para a gente aquecer. Acho que eu nunca falei sobre natação, né? Geralmente a gente fala sobre a parte técnica aí de arquitetura, mas hoje vamos contar um pouco o que a gente chama do lado B da nossa vida, né? É o lado que a gente não conhece muito. Alguns conhecem, mas a maioria aí talvez não conheça. Nossa convidada de hoje é minha amiga de infância, nadadora e hoje técnica, Adriana Silva, vulga Adri. Puxa, bastante gente entrando. Manu entrou agora, minha amiga que eu tô com saudade. E eu vou segurar um pouco os comentários, gente, para Adri não ficar com todo mundo na cara dela quando ela começar a entrar aí. E depois lá para frente eu solto um pouco esses comentários para a gente ouvir aí de vocês também o que vocês têm a falar, né? Adri, já está pronta aí para começar? Então vou repetir aí para quem não entrou ainda. É um prazer estar aqui hoje, essa noite, participando desse bate-papo na plataforma hebraica nossa, né? É nossa casa, né? Eu mesmo como carioca me sinto muito bem recebido na hebraica. Para mim é uma emoção muito grande sempre que eu entro. Agradecer de novo aí ao Bialski, Daniel Bialski e ao Fernando Rosenthal. A Adri já apareceu aqui. Vou convidar ela. Como é que transmitir ao vivo com o Dream Master, é isso? Desculpa aí a informalidade, mas é minha primeira vez. Conectando a Adri. A Adri vai entrar. Pronto. E aí, Entrou a Adri. Fábio? E aí, Adri? Tudo bem? Tudo. Como é que estamos? Muito Tamo frio em bem. Sampa. Tá frio, tá frio. A Adri tá com a conexão meio ruim. Como é que tá Sério? aí? Tudo Tá tudo certo? bem, e Tudo você? legal. Mantendo ativo bastante. A gente está trocando aí ideias, né, de como se manter ativo nessa época aí de confinamento, né? Vamos lá, Adri, vamos começar porque tem muita história para contar com pouco tempo É, de live, né? Adri, a gente se conheceu no final dos anos 70. Por incrível que pareça, muita gente tá aqui nem era nascida ainda. é verdade. É quando a gente nadou junto na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. E eu me lembro que a gente nadou por alguns anos juntos, né? E logo no final aí dos anos 70, seus pais se mudaram para São Paulo e vocês sumiram da nossa vida. Você e Mário Sérgio, que eram bem ligados a gente, né? Aliás, o Mário deu uma entrevista sensacional essa semana também, que eu fiquei bem impressionado com o trabalho dele. E aí, é, vocês sumiram da nossa vida, eu parei de nadar, e por uma coincidência, ou não por coincidência, né, que eu não acredito em coincidências, a gente se reencontrou na Hebraica, aonde? Na natação de novo, nas piscinas de novo. Então, eu queria que você me contasse um pouco esse início dessa tua história, né? Como é que foi quando a gente se separou para depois a gente chegar aos tempos de hoje e passar por vários momentos, lado profissional, trabalho comunitário, né? E contar aí um pouco do que você fez esses tempos. E como o Mário Sérgio falou, a gente aprendeu um pouco do lado B das nossas vidas, né? Contar para os outros, né? Aí, Flávio.
Obrigada por essa oportunidade da gente estar junto de novo. E você foi muito bacana em não falar que eu era uma nadadora medíocre, como meu irmão falava. Você já era bom naquela época. Não, mediana. Não, é medíocre, foi falar, mas tudo bem, mediana. E não, falando sério, eu nadava muito mal, né? Eu tinha 9 anos quando a gente veio para São Paulo. E fui para o Esporte Clube Pinheiros. O meu irmão gêmeo, Mário, já nadava bem. Então, o Pinheiros aceitou a gente. Naquela época não tinha problema de militante. Então, a gente foi aceito lá. Mas foi assim, eu não sentia a diferença. Eu acho que era muito criança, muito nova mesmo, de cabeça. Aquela época, 9 anos, é diferente de hoje em dia. Eu não senti muita dificuldade, não, porque muita falta do Rio de Janeiro. Porque a gente foi para uma casa, tinha árvore, era uma outra vida. E uma coisa que foi bem Mas você saiu com, sei lá, 11 anos de idade, não sei, 12 anos de idade, 9. Que é aquela fase que você já tinha uma turminha aqui no Rio, Leblon, não sei o quê, e de repente você foi para São Paulo, uma cidade enorme, mas ó, né? eu vou te contar. Algumas coisas, assim, quando acontecem na minha vida que não são boas, eu deleto por algum motivo, não sei, é o meu jeito de lidar com as coisas. Eu, antes de sair do Rio de Janeiro, a gente treinava com o Carmelo, ele já faleceu, eu posso falar o nome dele. A gente treinava com o Carmelo. Todos daquela época faleceram. Pena. Laerte, Carmelo e o Paulo. Todos coitados. E Dalteli. Todo mundo lá já foi. Ele chamou minha mãe um dia e falou para minha mãe, olha, eu acho que sua filha devia fazer balé, porque ela não serve para natação. Ele falou isso quando eu tinha 9 anos de idade. No final, foi bem legal ouvir isso. Mais ou menos em novembro, por aí. E nós fomos para São Paulo em dezembro. Porque meu pai... Ele vinha para São Paulo toda semana e ficou muito puxado ficar sem meu pai a semana inteira. Então, quando eu saí do Rio, é isso que eu estou querendo te dizer. Eu não senti tanto, porque eu acho que também esse inconsciente de, puxa, eu sou ruim na natação, vou pro balé. E aí minha mãe deu uma outra vida pra gente. Pinheiros, um clube, você sabe, até hoje maravilhoso. Enorme, né? Portas abertas. Oi? O tamanho de um clube daqui do Rio com o tamanho do Pinheiros era um mundo. Comparar, né? Não dá, né? Absurdo. Então, você dá 10 passos, você 10 cruza ela. 10 passos, você está do outro lado da bebê. Pinheiros, você fica quilômetros. E a nossa vida foi isso. Quando a gente chegou, o Mário, bem que me lembrou meu irmão gêmeo, a gente não tinha telefone, a gente achava que a gente tinha uma vida boa. A gente era classe média, média alta no Rio de Janeiro, talvez. A gente morava uma quadra da praia. Chegou de São Paulo, a gente não tinha telefone, naquela época era difícil, não tinha carro, e a gente realmente não tinha o nível socioeconômico do pessoal do Pinheiros. E foi assim, foi duro no sentido que a gente fala de bullying hoje em dia, né? As pessoas não convidavam a gente para nada, a gente era carioca nadava mal ainda, eu no meu caso. Então, assim, foram uns 2 anos que eu fiquei treinando, foi inconsciente, fiquei treinando, e a gente foi meio lidando com esse bullying. Não chamavam para... Tinha revezamento, isso aí ficou bem marcante, tinha revezamento, você, aí eu era a última. Carioca, vamos lá. Então, assim, era uma coisa meio chatinha, mas eu fui levando. Isso foi, eu estou falando de 10 anos. Quando teve 12 anos, dá uma pulada que é muita coisa. Eu fui para o Campeonato Paulista de Natação. Nadar o 400 livre, porque eu sempre fui fundista. E eu ganhei a prova e bati o recorde. Naquele momento... E o Mário, seu gêmeo também, né? Fundista, Não, né? isso que eu contar. Foi a primeira e última vez que eu ganhei do meu irmão. Então, Mário Sérgio, eu ganhei de você com 12 anos e bati o recorde. Eu fiz 4,59. Só para vocês saberem, a Adri é irmã gêmea do Mário Sérgio, tá? Eles são gêmeos. Um é 110 volts e o outro é 380 volts. Mário Sérgio da Running Fan, que muita gente conhece. Um excepcional atleta em vários sentidos. E eu ganhei dele, deixa claro, ganhei. E desse dia em diante, minha vida deu uma mudada. Mas foi tudo muito rápido. A gente começou a ir em festa, começamos a viajar, vivia pela natação, treinávamos de manhã e de tarde, às 5h30 da manhã, e voltava à tarde para fazer o resto do treino. Então foi uma infância, uma adolescência de água. Você sabe disso, é nadar, à tarde ia para a escola, depois ia para a escola, chegava com o cabelo molhado comendo um sanduíche, aí todo mundo olhava para você que estava com o cabelo molhado, mas tudo bem. Fedendo a cloro. Fedendo a cloro, porque a gente não tomava banho, a gente se trocava ali, um banho meio, sabe, embaixo do maiô, era bem vagabundo. E a água era gelada, água não era, fria, não era que nem essa água de hebraica hoje em dia, água gelada.
geladérrima. E pior assim, você sabia que você ia cair às 5h30 da manhã numa água fria. E o que você fazia? Nada. Você nadava. Porque não dava tempo de reclamar, né? Não é que nem o pessoal mimimi hoje que fica reclamando. A gente não reclamava. Sabia que ia cair na água fria e caía, e treinava, e a metragem aumentava, porque a gente era fundista. Fizemos os treinos, tinha essa Semana do Inferno, fizemos muita coisa. E quando foi mais ou menos quando eu tinha 16 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, para uma competição, para o Troféu Brasil. Não, primeiro o FINCA, desculpa. Em julho, o FINCA, eu tirei 4 lugares. O FINCA era o brasileiro de inverno. Eu de só inverno. perdi. Para quem eu perdi, Flávio? Virgínia Anguiata, Ana Keila Anchieta, Isabel Guerra. Ou seja, a primeira na Copa Latina, a segunda na Copa Latina e a terceira foi campeã sul-americana, alguma coisa na época. Então eu só perdi para elas. Então eu já estava nadando bem, mas só que o meu grupo de natação era muito forte. Só tinha cara que foi para a Olimpíada, Cláudio Kessler, né? Chico Belo, né? Que nadava com você. Só tinha gente de Olimpíada. Quando foi com 16 anos, eu também um campeonato com essas meninas, todas estavam juntas, e a Keila estava fazendo vestibular no Rio de Janeiro, em São Paulo, e a gente estava no Rio. E aí eu nadei um revezamento no lugar dela. Esse revezamento, a gente foi campeão sul-americano, recorde sul-americano. Então, assim, o que eu vejo, assim, teve oportunidades que eu entrei e consegui me destacar. Então, assim, teve o bullying, ok, mas teve também grandes oportunidades na natação que me fez destacar. Depois a gente foi convidado para o Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro, para o Vasco da Gama, o projeto Francisco Xavier, lembra? Chico Xavier? Imóveis. Pai da Miriam Xavier. Exatamente. Tava o Ciro Delgado, tava esse pessoal... O Ciro, acho que nessa época até era namorado da Miriam. Era namorado dela. Ricardo Moura, que era um dos técnicos, e o William, que era o meu técnico. Foi aí que começou o patrocínio na natação. Não foi especificamente com ele, mas ele deu um grande avanço. E aí eu fui patrocinada, a gente treinava em São Paulo e competia pelo Rio de Janeiro. Por isso que você viu no meu currículo lá que eu sou campeã recordista carioca. Como assim? Na época era o Vasco da Gama, né? Exatamente, o Vasco da Gama. Então, nessa época, eu tinha o Campeonato Sul-Americano que a gente teve o recorde, depois eu tinha o meu brasileiro e carioca, porque eu fui para o Rio de Janeiro. Foi uma época também muito bacana que não tinha esse tipo de... Não, assim, as pessoas não vão entender hoje, porque hoje o mundo mudou. Mas viajar de avião era difícil, telefone em casa era difícil. A gente saía daqui de avião e ia para o hotel, que era também, a gente não estava acostumado a ir para o hotel, do meu alojamento. Então, o motorista do Vasco da Gama buscava a gente ia treinar, depois ia para o hotel, quer dizer, mas tinha um valor mensal, era um patrocínio, que pagou minha faculdade inteira, então eu fui patrocinada. E quando eu tinha... a faculdade foi com 17 anos que eu entrei, mais ou menos, 17 para 18, e eu trabalhava, sempre assim, quando eu estava de férias na escola, eu trabalhava dando aula de natação. Isso foi dos 15 aos 18. 17 anos, 18, eu comecei no Paulistano como auxiliar técnica do William. Então, eu dava treino de natação já, como auxiliar. Pegava os mirins. Aonde isso? Aonde isso? Pinheiros? No Paulistano. No Paulistano. Então, assim, foi ABB, Pinheiros, Vasco da Gama, Paulistano. Aí eu comecei a competir pelo Paulistano também. Foi uma época que eu nadava pelo Paulistano, trabalhava no Paulistano. Então, 5h30 da manhã era natação, faculdade em São Caetano, era tudo louco. São Caetano é super longe. Faculdade em São Caetano, voltava e ficava das 2h30 até 8 horas na piscina, trabalhando e nadando. Era mais ou menos Agora, Adri, essa coisa que você falou de você ter saído daqui e se adaptado bem em São Paulo, né, de uma forma bastante rápida, até porque você largou lembranças não tão boas do esporte aqui, mas, na verdade, eu sempre acredito que essa superação vem do esporte também, né? Ou seja, tudo que teus pais passaram, tua mãe insistia para vocês treinarem, isso para mim sempre funcionou e foi fundamental. Essa superação, ela vem sempre dessa insistência e dessa dedicação ao esporte, né? É o que o esporte ensina para gente para sempre. Então, acho que muito dessa superação de você se adaptar rapidamente veio pelo esporte. Talvez, se você não fizesse o esporte,
essa adaptação seria de uma forma diferente, você não acha? Não, com certeza. E assim, eu não contei para você, quando eu tinha 16 anos, quando eu estava ganhando o Sul Brasileiro, foi numa competição no Fluminense. Aí apareceu o Carmelo e o William e minha mãe. Aí o William com aquele jeito, olha, Adriana, seu técnico querido Carmelo, que o William sabia da história. Eu olhei pro Carmelo, muito louco, Flávio. Eu olhei para ele e falei assim, lembra que você falou que eu não servia para natação? Acabei de ganhar o Brasileiro. E virei as costas e fui embora. E eu te juro, cara, em nenhum momento desses anos todos, eu lembrei do Carmelo, mas o Carmelo me ajudou na autoestima. Lógico. Né? Ele te instigou, né? Eu tive uma dessa também. Eu tive uma dessa também com o seu Arantes, pai do Rômulo Arantes. Sim, do Rômulo Arantes. O que acontece? Eu vi a Noemi escreveu aqui que ela me conheceu, que eu era pequenininho, magrinho. Na verdade, eu demorei a me desenvolver na adolescência, né? Eu tive uma adolescência tardia e como você falou que eu era mais reconhecido até os 11, 12 anos, depois dos 12 aos 17, as pessoas cresceram mais que eu. Eu tenho fotos aqui do Moacir Zilbovic, foi um grande atleta de hebraica, que horas eu era maior que ele, horas eu era menor que ele. Hoje eu nem sei como é que ele está, não sei se eu sou maior que ele ou não, eu só falo com ele pelo WhatsApp. É o famoso Moa. E nessa fase, eu tinha uma técnica razoável, mas eu não tinha força. Então, eu não conseguia chegar junto dos melhores. E aí, nessa época, o Cearantes, ele fez uma raspada na equipe. Ele falou, se você não fizer o tempo tal, você vai sair da equipe. Equipe do Flamengo, que era a melhor equipe na época, né? Eu já tinha saído da BB para o Flamengo com o Dalteli Guimarães, que ele saiu e levou todo mundo. Por acaso, é o pai do Pedrinho Guimarães, que é o presidente da Caixa Econômica atualmente. E o nosso técnico foi o Alberto Clark, que é nosso amigo da vida também, né? Sim. E o que eu acontece... com o Alberto. Você trabalhou também. O que acontece? Da mesma forma que o Carmelo te instigou e te fez você virar o jogo e você se dedicar mais, o Arantes também fez isso. Eu falei, porra, eu não me considero um cara ruim, né? Apesar do técnico falar. E aí eu me superei, treinei mais, aí comecei a fazer musculação, comecei a ganhar mais corpo e voltei, mas nunca fui também nenhum expoente, não, tá? Ou seja, eu parava ali nas finais, entre os 8 do Brasil, e era isso, né? Assim, deixa eu só falar, eu tinha uma turma na natação muito grande e muito boa, né? Assim, o cara que foi para a Olimpíada, que é o Chico, o Claudinho, o Claudio Kessler, eles nadavam, todo mundo nadava na mesma piscina, uma piscina de 25, com 8 porraia. O Chico era o ídolo da época, né? De peito, então o cara se destacava demais. Nova York lá, tá num banco em Nova York, tá bem. E o que acontece? O William também dava essa possibilidade de todo mundo, do ruim, vamos dizer. É que é o ruim de uma equipe que é seleção, né? Do ruim exatamente. pro Paralímpico. Exatamente. Entendeu? A gente fazia parte das melhores equipes. Então, eu falo com os meus nadadores, tudo que, assim, alguns que estão aí, estão falando que eu berro, né? Tudo que eu falo para eles hoje, eu aprendi com a vida. E eu sempre falo para eles, é melhor ser o pior dos melhores do que o melhor dos piores. Eu sempre falo isso, é meu lema, entendeu? Então, assim, quando o cara reclama, eu falo, não, você quer ser o melhor dos piores? Ok, entendeu? Te põe lá pra você ganhar a medalhinha, é isso que você quer? Aí eu falo, não é isso. Porque, assim, o esporte ensinou isso pra gente. Eu acho que essa resiliência de você sair de casa, sabendo que vai estar numa água gelada, sabendo que você vai nadar 5 mil, vai chegar na escola, vão achar que você é vagabunda. Aí você vai ter que voltar pra treinar e vai levar ralo, entendeu? E vai ter gente ganhando, vai ter... Você está na sua melhor fase, mas não é dizer que você vai ganhar a prova. Você pode não ganhar a prova. Eu só nadava com o cara que era a minha mulher que era campeã da Copa Latina. Não dava para eu ganhar aquela prova. Mas eu melhorei todos os meus tempos, né? Então, assim, isso eu acho que é um esporte de superação. Esse esporte, principalmente, é um esporte de superação pessoal, né? Você tem equipe, você tem time, mas na hora que você cai na água é você e acabou. Só você que entende o que é toda essa preparação para chegar e durar 1 minuto, né? 30 segundos. O meu mais quando eu nadava 400. Eu estou preocupado com o nosso tempo, né? Não, tudo bem. Eu não vou nem falar muito de mim, acho falar mais de você, então, porque senão a gente não vai conseguir chegar nos 50 minutos. Depois, lá no final, a gente fala. Mas
Eu queria Tá. entender um pouco, depois que você passou a ser técnica de hebraica, já tem muitos anos, você já foi macabida desde 93, né? Ou seja, várias macabidas, 3 anos e mundiais. você lidera um grupo de master. Mas eu tenho uma curiosidade que é o seguinte, assim, pelo lado do judaísmo, como é que uma amiga minha da BB, de 1978, com o sobrenome Silva, é uma judia sim, super engajada e super é, envolvida com a comunidade, ou seja, o teu trabalho que você faz, esse trabalho que você fez de captação de recursos para as bolsas de estudos nas escolas judaicas através de piscinas nadadas, é um trabalho sensacional, né? Eu nem me lembro o valor aí que conseguiu, mas só a mobilização. Eu me lembro que eu e Bialski, que estávamos aqui no Rio, a gente foi num clube no Rio, entrou na piscina, nadou para fazer parte dessa campanha, né? Eu queria que você contasse rapidamente um pouco dessa história, dessa conversão, dessa mudança da Adriana judia, né? Assim, eu sempre acreditei em Deus. Sempre, sempre. Minha família é uma família muito religiosa no sentido geral da palavra. Cada um com a sua crença hoje em dia, né? Eu falo que tem até ateu, mas não tem ateu. Mas tem o meu irmão gêmeo, é mais católico, eu acabei indo para o judaísmo. Diz a lenda que meu pai tem um parentesco judaico. Eu não sei, porque eu nunca consegui provar isso. Ele nasceu em Belém, no Pará. Mas ele sempre curtia tudo que era judaísmo. Tinha alguma coisa de judaísmo na minha vida. Sempre teve. Um pouquinho, mas tinha. Que eu reconheci quando eu cheguei na Hebraica. Eu cheguei na Hebraica em 1989, que eu fui convidada para dar treino para o Mirim, que só ia dar em 1990. Mas o meu pai comprou o título da Hebraica, minha mãe. Então, a família foi para a Hebraica. Quando eu cheguei na Hebraica, eu lembro, pensando nisso que você me perguntar, eu falei assim, eu estava no Bar do Pedrinho, todo mundo sabe o Bar do Pedrinho. Eu estava lá e não conhecia ninguém. Ninguém. Eu olhei e falei, nossa, isso aqui tem tanto a ver comigo. Eu vim no Pinheiros, hein? É bem diferente, você sabe, vim no Paulistano. A Hebraica, desde que eu cheguei, não sei, alguma coisa mexia, não sei o quê. E eu comecei, aí quando eu comecei o Master, eu comecei aí em... Acho que a Adri congelou. Bom, Aqui as pessoas ficam mandando mensagem, não dá para ver. Eu fui em Pessa na casa de uma amiga, fui em Rocha Xaná na casa de outra. E tudo aquilo para mim era muito normal, era muito familiar. Algumas coisas que eu falava tinha a ver com o judaísmo, eu nem sabia. A gota d'água foi que em 93 eu fui para o Mundial, na Macabia Mundial. Só fui eu de técnica. Sinceramente, quando eu pisei em Israel, desci o avião, me deu um negócio, Flávio, não vontade de chorar, sabe? É uma coisa assim que eu não sabia explicar. Eu já viajei para os países, não é porque eu fui para Israel. Não sei o que te falar. Na hora que tocou o hino de Israel, eu chorava que nem uma criança. Quer dizer, hoje eu sei por quê, mas naquela época eu não estava entendendo tanta emoção. E coincidiu que, quando acabou a Macabira, eu viajei por Israel com um amigo meu. Viajamos de carro. Eu andei 800 quilômetros. Eu andei pra caramba, subi, desci, comia, ia na casa das pessoas, fui parar na parte árabe. Uma loucura de viagem. E, cara, quanto mais eu olhava, mais eu gostava. Então, assim, eu já participava. Depois eu fui para Israel. E quando eu voltei, eu falei, eu quero isso. Mas eu tinha um problema, para mim. Eu não tinha casado. Eu não sabia como eu ia obrigar um marido a seguir uma religião que eu escolhi. Né? Todo mundo fala judeu de alma. Tudo bem, é uma alma que foi resgatada. Mas eu escolhi. Eu não podia obrigar outra pessoa a escolher a mesma coisa. Eu fiquei um pouquinho em dúvida, meio ano, assim. Eu falei, Deus, se é para ser, eu confio em Deus, entendeu? Acabou. E eu fui me convertir. Que demorou o processo, porque eu fui estudando, não foi nada rápido. E em 2000 eu ganhei a carteirinha, como o Adrian falava lá da Shalom. Nisso eu entrei na secretaria da Shalom, da sinagoga. Eu era a secretária do conselho. Virei diretora de mikva, não sei por que me colocaram como diretora de mikva. Que será, né? Não, mas foi legal. A mikva da Shalom não funcionava. Eu era chata, que ficava toda mês, eu e mais umas 2 amigas querendo fazer mikva. E aí eles falaram, toma essa diretoria, arruma. E desde aquela época, hoje tem a mikva funcionando super bem, tem uma mikva maravilhosa lá. E a parte do voluntariado eu sempre fiz. A minha família fazia, minha mãe fazia trabalho social, meu pai fazia, meu irmão faz, meu outro irmão também. Então, assim, tudo era muito
como eu falo, para mim é uma coisa normal, assim. O Tikkun Olam, para mim, é verdadeiro. Entendeu? Ajudar o próximo é verdadeiro. Do mesmo modo que eu recebo tantas dádivas na vida, eu gosto também de ajudar. Eu acho que quando você ajuda, é muito melhor até de quando você recebe. Né? Eu me fico super feliz. E o esporte, para mim, é educação. Então, desde que eu peguei o mirim até o adulto, até o master, eu faço eventos que têm a ver com as datas judaicas. Então, o ano é 5.780, tem evento de 5.000, tem evento de Rosh Hashanah, tem evento de Yom Kippur, tem evento de Pessa. Eles ficam dando tiro de 40. Não, é a conexão de uma forma mais lúdica através do esporte, né? Que é a nossa missão como macabeus, né? Ou seja, é nosso sionismo através do esporte, né? Ou seja, cada vez que a gente leva jovens judeus para conhecer Israel, para conhecer outros competidores do mundo inteiro, eu acho que são histórias fantásticas e nem daria para a gente relatar aqui. E foi mais ou menos o que aconteceu contigo, né? Ou seja, você indo numa Maccabiada, você acabou se encantando e voltando e pensando, por que não, né? Não, e eu falo para todos os planejadores, é verdade, assim, ir para uma Maccabiada, nem crédito card, entendeu? É impagável isso. É impagável. Para nós, judeus, chegar em Israel e estar no maior evento, que só tem acima a Olimpíada, meu, é uma coisa assim, impagável. Aquele desfile é impagável. Agora que toca o hino, né? A hora que você o cai, Ricardo Prado, ele fala que um dos momentos mais emocionantes da vida dele, a hora que ele já foi campeão mundial e medalhista olímpico. Um dos maiores emoções da vida dele foi quando eu acho que ele foi numa Maccabiada como técnico. Não, ele foi. Né? Foi a única Maccabiada que eu não fui. Que o que a gente faz lá, né? Ele disse foi que 2001. Se emocionou demais com o desfile, né? Realmente é incrível, é uma coisa maravilhosa. Mas o pessoal está falando só o seguinte, que para você fazer uma outra pergunta para mim também um pouquinho, para a gente bater bola, não ficar só eu te perguntando. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando você voltou a nadar, né? Você tinha mais ou menos, você parou na época da faculdade, pelo que eu lembro, né? Eu parei na faculdade para fazer triatlo. Não, eu parei para fazer vestibular. Aí logo depois que eu voltei, eu não consegui ficar parado, mas também já não queria nadar, que estava de saco cheio, e aí comecei a fazer triatlo. Tá. E depois? Depois, o meu pai falou que eu tinha que parar de trabalhar. Parar de treinar para trabalhar. Ou seja, não dava mais. E aí, com uns 20 e poucos anos, eu comecei a trabalhar. A minha vida sempre tiveram marcos, assim, né? Até tinha que... mais uma coincidência nossa, né? Ou seja, nós perdemos a nossa mãe quase que ao mesmo tempo, né? Então, um ficou dando força para o outro também. Então, nossos caminhos se cruzam, né? Mas eu me lembrei de uma coisa da água fria. O meu pai, ele me levava às 5 horas da manhã para treinar. E ele caía na água para me dar o exemplo de que dava para cair mesmo na água gelada. Eu não sei o quanto ele sofria, mas logo depois eu tinha que cair também, porque ele tinha caído. Era quase que um exemplo para mim, porque só falar não dava. Mas só avançando no tempo, senão a gente não vai conseguir chegar, que é muita história. Eu parei de fazer triatlon para começar a trabalhar com uns 20 e poucos anos, 24 anos. Mas sempre me mantive ativo. Eu nunca larguei o esporte, né? O esporte, para mim, é meu estilo de vida. Mas aonde a Maccabiada entrou na sua vida? Não, eu já tinha ido na Maccabiada... uma coisa legal que você lembrou. Eu tinha ido na Maccabiada pela primeira vez em 79, no México, há 40 anos atrás. Depois, eu fui na Maccabiada de 81, a Mundial. Depois, a de 83, em São Paulo. Foi minha última Maccabiada. Aliás, estou com umas fotos dela... que foi bacana, assim, eu tinha já 18 anos, já era um cara mais velho, mas foi a minha despedida para quando eu parei para fazer vestibular e depois voltei para fazer triatlo. Então, eu fui a 3 Maccabiadas na fase 1 da vida. E aí, depois, sempre me mantive ativo, fiz a meia maratona com 40 anos de idade. E aí, em 2015, eu nunca mais queria nadar, achava chato nadar. Só que a gente vai ficando mais velho, já não consegue correr mais, porque dói aqui, dói ali.
E aí o Pingo era presidente da Maccabi do Rio e sempre me instigava, ele me instigava a voltar a nadar, porque ele ia nas Maccabidas e via que era um barato. Ele falou, cara, você tem que ir na Maccabida, você não pode seguir a sua vida sem voltar a ir à Maccabida. E aí eu me lembro que uma vez eu fui no Caiçaras, dei um tiro, fiz um tempo tal lá, liguei para um amigo meu, falou, quanto é que, se eu fizer 100 metros, vai dar quanto? O cara falou, vai dar tanto. Aí eu fiz 100 metros, dei um tempo bom, falei, quer saber? Eu vou no México como master, né? E aí tem a equipe toda aí que eu tô vendo, o Pinhas falando, a Denise falando, o pessoal todo do nosso time Maccabi Master Swimmers, que virou uma comunidade de amigos, né? Que confraternização o tempo todo, que é o grande barato da comunidade Master, né? Treino e diversão junto, né? Porque no Master você não sabe quem é quem, né? Exatamente. Isso é uma coisa legal também. Mas só para complementar, como nada na minha vida é light, é leve, sempre é intenso e perfeccionista e dedicação, eu não posso fazer nada pela metade, acabei me dedicando que nem um louco, voltei a nadar, voltei no tempo, né? A cabeça ainda acha que tem 15 anos, mas só que o corpo não vai mais. Tanto é que agora, nessa fase mais velha, né? Ainda Maccabi do Chile, e naquela época meus filhos eram mais novos, fui eu, minha esposa e meus dois filhos, e a gente... eu queria que eles vissem aquilo para eles se inspirarem. E não é que 2 anos depois a gente foi para a Maccabi Mundial. Eu tive o prazer de ir com meu filho jogando futebol, a minha esposa assistindo, minha filha assistindo. E os meus 2 irmãos moram lá em Israel, ou seja, eles foram na frente. E aí, nesse momento, juntou todo mundo. A família inteira, em 2017, estava em Israel assistindo as Maccabidas. Ou seja, a Maccabida foi a mola propulsora de levar todo mundo, toda a família Kellner está junta lá. E talvez foi um dos últimos momentos de todos juntos que a gente estava com a minha mãe, que 1 ano depois ela faleceu, né? Então, eu devo isso à Maccabida, né? Ou seja, esse momento familiar, todos juntos lá, os amigos, né? Depois tem uma coisa curiosa também, na Maccabida do ano passado, a do México, foi uma emoção muito grande para mim, porque foi minha primeira Maccabida e estava sendo a minha Maccabida mais atual, né? 40 anos depois, a mesma piscina, o mesmo clube. E aí tem uma história curiosa, Adri, que é o lado B, né? Para quem não estava lá, para todo mundo saber. Eu me contundi no primeiro, todos falam que é o percurso. Eu me contundi no primeiro dia, eu estirei o músculo adutor e falei, cara, ferrou. Eu treinei que nem um louco para essa Maccabida, fiz treino em altitude e não vou conseguir competir. Aí, nos 50 metros de peito, eu fiquei em segundo lugar. Nos 100 metros de peito, fiquei em segundo lugar. E eu não queria nadar os 200 de peito, que era uma prova muito sacrificante, ainda mais a 2.500 metros, né, com falta de ar. E eu não ia nadar. Eu já tinha conversado com o Beto Clar, com a Marcela Mar. Falei, Beto, não vou nadar. Ele falou, não nada, tudo bem, se preserva. E aí eu falei, tá bom, eu vou nadar só os revezamentos. Aí fui para lá. A Adriana chegou para mim com aquele jeito dela, bem delicado, bem leve. Falou assim, cara, você vai nadar porque você vai ganhar essa prova. Você vai ganhar essa prova, porque é uma prova difícil, uma prova em altitude, as pessoas têm que estar preparadas, você se preparou, você tem que dosar mais, etc. Resultado, fui, ganhei a medalha de ouro e hoje eu tenho a de ouro de 1979 e a de ouro de 2019, 40 anos depois, contando um pouco dessa história rápida em 40 anos, né? Não vou negar que eu chorei lá debaixo d'água, porque lembrei da minha mãe, lembrei da minha mãe que ela foi comigo nessa Maccabida, né? Então, são histórias da vida, né? Assim, a gente não se dá conta, só depois é que a gente se dá conta disso tudo, né? Durante o processo, a gente não vê isso, né? Só depois que a gente vê. O que eu falo assim, o esporte, ele é o caminho também, né, Flávio? A medalha, tudo bem, óbvio que a gente busca tem um objetivo, no teu caso, buscar a medalha, mas o
percurso que você... Tudo isso que você está contando é um percurso, é o mesmo percurso da vida. Eu Nós também. estamos na quarentena exatamente no meio daquele treinamento, no meio de uma Exatamente. travessia. Perfeito. Você está vendo que a Terra está lá, você já nadou muito, mas você não chegou ainda. É. E aí você está cansado, tá todo mundo cansado. Está numa época que está todo mundo cansado de esperar, de não sei, de tudo, né? Todo mundo com problemas. Cada um com os seus, mas todos estão. Mas está chegando, mas não chega. Né? É como uma corrida, né? A gente, quando lá dia 15 de março, a gente se preparou para uma maratona, né? Só que virou uma ultramaratona agora. Uma ultra. A gente já está numa ultra. E isso que você falou é uma coisa que eu falo muito, eu faço até uma pesquisa, né? O que é mais importante, o percurso ou o destino? Quando eu falo com os atletas, todos falam que é o percurso. Todos falam que é o percurso. Porque é o que vale. Ou seja, o que vale é o nosso dia a dia de treino. A competição vai ser uma consequência. Você pode ganhar, pode perder. Então, isso eu levo para a minha vida. Não sei se meus sócios estão aí. Eu tenho, nas horas vagas, eu faço arquitetura. E aí tem muita coisa de decepção e conquista, decepção e conquista. Então, a gente fala muito sobre como absorver as decepções, né? Eu acho que o atleta que foi alta performance alguma vez na vida, ele tem ele sabe lidar com essa derrota, né? Ele sabe que o pessoal da minha firma reclama muito comigo que a gente acaba de fechar um contrato, acaba de terminar um projeto e eu já estou vendo o próximo. Por quê? Mas é normal. É como se fosse uma competição. A gente competiu domingo, na segunda-feira a gente está treinando. Mas olha, então... só te cortando, olha que irônico, né? Tanto você quanto eu, os atletas de uma maneira geral, técnicos, a gente vive de planejamento, né? Então, eu sei quando vai ter a Macabida, eu sei quando vai ter o Paulista, eu sei quando eu tenho que dar forte, quando eu tenho que dar fraco, quando eu tenho que mexer no treino. A gente sabe tudo. Nesse exato momento, a gente não sabe de nada. Mas aí vem o outro lado do atleta, que é aquele que está acostumado com qualquer circunstância. Né? O atleta, assim, ele vai ter que fazer, ele vai chegar lá. O meu pessoal, que eu tenho muito orgulho, o pessoal da Hebraica, a equipe master de natação da Hebraica, tem uma grande maioria aí, o Harry também, que não está diretamente hoje com a gente, mas é da equipe para sempre. Eles aprenderam isso. A maioria, assim, você falou da minha equipe, 90% da minha equipe nunca fez esporte na vida. Não fez nada, porque há 30 anos atrás, imagina assim, a Hebraica há 30 anos atrás, o Brasil há 30 anos atrás, não tinha técnico essa de cultura, master, não tinha master. Não tinha essa master. Cultura de... Não tinha cultura. Eu ficava berrando, imagina, uma menina de 22 anos, né, que chega lá, o Moacir Lágrima, que é meu pai, esse cara é um segundo pai, né, não vou nunca desmerecer meu pai, mas ele é um segundo pai. Ele perguntou para os outros técnicos, éramos em 3, quem queria treinar o pessoal da Hebraica, de natação master. Eles falaram que não queriam, porque não ia dar treino para velho. O que adulto vai acrescentar? Eu ouvi isso muito. O que adulto vai acrescentar? Que você vai perder seu tempo na vida? Você vai acabar com a sua carreira? E eu falei, ele falou assim, eu quero. Eu falei, eu quero. Aí ele me falou uma frase que é muito louca. Ele falou assim, então tá bom, a Hebraica tá aí, a piscina tá aí, os sócios estão pelo clube, o fracasso ou o sucesso depende do seu trabalho. Quer dizer, para uma menina de 22 anos, eu falei assim, opa! Como ele falou isso para mim, né? Mas foi uma lição da minha vida. Naquele momento, ele me ensinou que se eu quero uma coisa, vai lá e pega e faz. Não fica dependendo dos outros. Ninguém vai te dar de mão beijada. Você vai lá e faça. Mais uma lição, entendeu? E hoje, até hoje, ele está comigo, graças a Deus, há 30 anos. É o relacionamento mais sério que eu tenho na vida é com ele. Eu falo para a mulher dele que é o relacionamento mais sério que eu tenho há 30 anos. E a gente construiu essa equipe baseada nisso. Então, se você for hoje ver meu treino, primeiro que acham que eu sou tripolar, né? E eu sou mesmo. Eu tenho uma pessoa que foi campeã. Tem um apito. Um apito. São várias raias, cada um com intervalo. Eu dou bronca para um, outro eu elogio, fazendo a mesma coisa. Quando você entra na água, eu vou te exigir o máximo. Um cara que não é Flávio, que é né? Eu vou exigir menos. Eu sei dosar isso. Tem um menino que é um doce de pessoa, que é Ravirim, que nada comigo. E ele faz também algumas coisas, que eu lógico, para o nível dele, para as condições dele. Então, assim, na minha equipe tem tudo.
E esse ter tudo é importante, porque eu aprendi isso na vida. Eu fui... Não, e eu uma coisa pude legal, servir pra isso. Adri, que eu vejo, né? A gente participa das competições também. Inclusive, fomos recordistas paulistas de revezamento com um Sim. grupo que a gente foi nas Macabidas quando éramos mais novos, o Bezen, o Miel, né? Isso foi uma coisa legal de voltar a competir com eles. É que você tem um grupo, isso a comunidade master toda, né? Mas no caso que eu vejo lá é que, mais uma vez, no esporte você tem uma democracia de nível social muito grande. Você não sabe se você tem um empresário, dono da maior construtora de São Paulo, ou se você tem uma outra pessoa que não tem um outro tipo de atividade profissional que curte, que gosta, mas está todo mundo ali junto, treinando, e acaba, às vezes, tendo até um networking, né, de contatos que acontecem naturalmente e você passa a conhecer e usar os serviços de um, do outro, né? Teve uma vez que eu estava na sinagoga rezando lá no Itaim, entrou aquele cara que nada cedo, eu esqueço o nome dele, que nada direto, que faz mais longa distância lá de vocês. Eu esqueci o nome. Não, o que nada às 7. Ele estava rezando, ou seja, eu olhava aquele cara na água, para mim eu nunca ia imaginar que ele iria no Shabat. Assim, sabe, você não consegue associar que tem, mas aí você vê o cara de novo lá. É bacana esse convívio, né? E a natação, principalmente, né? Porque, assim, basicamente, a natação é uma sunga, um maiô, uma touca e um óculos. Você pode ter o mais bonito, o mais velhinho, mas, assim, é isso. Então, quem aparece ali, realmente... Ela aproxima, né? Ela aproxima, ela é muito democrática. Dri, eu acho que a gente vai ter que passar para um outro tema, porque senão a gente não vai conseguir depois fazer o fechamento. Eu queria falar um pouco sobre essa questão de... a gente falou sobre exemplo, né? Ou seja, o fato de você entrar mais ainda para o lado judaico com o esporte, né? O exemplo que você faz com seus atletas masters acabam levando as famílias e os filhos e os netos para assistir às competições, que não só se empolgam com a questão do esporte, mas também ficam antenadas com a questão do judaísmo por irem nas Macabíadas, né? Então, você tem que saber que você tem essa missão de não só trazer a saúde para esses atletas master, mas os masters trazem os filhos, como eu levei os meus filhos, levei a minha esposa, que puderam ver Israel por um outro lado também, um lado desportivo, né? Então, isso acaba inspirando muita gente, mas que não é somente saúde, né? Então, eu queria que você contasse um pouco dessa campanha de natação e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu lado também de ativista comunitário, né? Você fala da campanha 24 horas? Que campanha? Só para o pessoal que não é de São Paulo ou que nada na Hebraica de São Paulo saber. Existe um fundo educacional, fundo de bolsas. São que ajudam todas as escolas de São Paulo, ou seja, crianças que não conseguem poder pagar uma escola judaica, elas recebem uma bolsa de estudos e isso tudo é gerido por um fundo de bolsas. Um trabalho super sério que eles fazem já há muitos anos, começou na Unibis e depois agora tem um grupo especializado. E a gente sempre vai precisar de arrecadação de fundos. E aí nós bolamos, o que a gente vai fazer? Eu falei, vou fazer 24 horas nadando. Quando eu falei, eu vou deixar o crédito ao Rodrigo Ramos aí, foi o único que falou, eu topo. Porque todo mundo falou, você não vai aguentar, você não aguenta nem 12 horas, põe 12, põe 18. Eu falei, não, eu quero 24, quero 24, quero 24. E eu, assim, você falar pra mim, você não vai fazer, é uma coisa que falar, faça, né? Porque é óbvio que eu vou fazer. E isso teve uma repercussão maravilhosa. Porque o que eu tenho? A minha equipe, que é uma equipe muito maravilhosa, que a maioria são doadores, já doariam, mas a gente viu que através do esporte você consegue trazer mais pessoas na causa judaica, no caso da doação dessas escolas. Então, assim, foi um trabalho maravilhoso feito por todo mundo. Né? Eu, assim, o meu grande mérito, se eu tenho mérito na jogada, é que eu me cerco de pessoas boas do lado.
Eu tenho, você viu, hoje para fazer essa live tem a Marisa, tem a Dani, aí o Fernando tá por trás, o Bialski, o Carlinhos. A Hebraica, ela é uma aglomerado de pessoas que assim se juntam para essa causa. Por isso que É uma a Hebraica é família, nossa né? casa É uma mesmo, é uma família. família. Entendeu? Não é um, eu acho assim, eu não sei, eu estou acompanhando mais ou menos outros clubes que também não me importa muito, mas a Hebraica foi o primeiro clube a fazer um trabalho online nessa confusão toda. A gente estava pronto às 24 horas depois. A gente se reinventou. Por quê? Porque a maioria também ali são pessoas esportistas. Pode ver a diretoria da Hebraica. Todo mundo faz esporte, todo mundo é campeão de futebol, é campeão de... Não vou falar tudo, só vou esquecer alguém. Mas todos, assim, todos vieram do esporte. Leivão, Fábio, Bialski, Fernando, todos são esportistas. Então isso ajuda... Macabeus. Macabeus, né? Esportistas macabeus. Então isso ajuda... Até hoje eles jogam. Até hoje eles jogam. Até o hoje. Fernando prometeu que na próxima Macabida ele vai nadar também. Não, eu vou te contar um segredo que ninguém vai ouvir, mas o Fernando tá nadando, né? E o cara nada bem costas, não. Ele nada bem, é? Pior que nada bem. Né? Mas assim, de novo, a democracia. Ali na piscina, ele é o Fernando. Exatamente. Ele é o Fernando. Vai tomar esporro. Aí se ele é presidente. Vai tomar esporro da Adri. Já leva. Ele foi o cara que mais entendeu o esquema. Ele colocou um tampão, colocou a touca e pôs o óculos. Virou para mim e falou assim, ué, agora eu entendo, ninguém te escuta. Não dá para te escutar, por isso que todo mundo fica aqui. Eu falei, por isso que eu tô aqui há 30 anos, ninguém me escuta, né? Que é uma coisa... Não, mas falando sério, assim, é muito importante, eu acho que, assim, um líder, né, nós temos vários aí, mas um líder ele não pode ser líder ou impondo uma liderança. Aquilo tem que ser conquistado. Então, do mesmo modo que eu tenho a minha liderança aquática, que eu conquistei, você na comunidade do Rio, eles na comunidade de São Paulo, isso é um trabalho. E esse trabalho tem que ser feito que nem feijãozinho, sabe? Tem que ir colocando Lógico. um por um. O chefe manda, o líder inspira, né? Sim, mas assim, você vai no Campeonato Paulista, na Hebraica, tem toda a minha equipe, o pessoal do Rio vem, temos que lembrar que vem o pessoal do Rio, Pinhas, Dudu, vem o pessoal todo mundo vem, aparece, por quê? Porque é judaísmo. Porque é paulista na hebraico. Entendeu? Então todo mundo se junta. Abel faz o nosso almoço de todo mundo junto. Faz o nosso almoço, né? E assim, e toda a diretoria e os presidentes, eles vão lá assistir. Sabe, quem fechou as 24 horas foi o David nadando. O Deivão fechou as 24 horas. O Fabinho foi à tarde. O Bialski estava com você no Rio. Entendeu? O Fernando estava lá do lado. Quer dizer, não é, isso aí não é, tá puxando o saco, não é isso. É que se você não tá lá, né, olhando o seu gado, como fala, não anda. Entendeu? Então eu acho que a gente tem esse diferencial. A gente é um clube de família, é um clube de propósito, é um clube de judaísmo. O judaísmo é muito rico em nos dar tudo isso, né? E eu tenho muito orgulho. Eu faço isso com prazer, com alegria, entendeu? Eu não faço isso muito legal. Com obrigação. Você sabe que na minha casa, eu fui um dos últimos a começar, eu digo, minha casa dos meus pais, né? O último a me engajar no trabalho comunitário voluntário, né? Ou seja, minha mãe sempre trabalhou, meu pai também, pô, uma lenda aí de trabalho comunitário no Rio de Janeiro. O meu irmão também sempre seguiu o espaço dele. A minha irmã, uma tratora aí de trabalho comunitário. E eu fui o último, exatamente. Eu nadava, eu tinha as minhas dedicações máximas em várias fases da minha vida. Natação, faculdade, triatlon, trabalho, família. Então, eu não podia fazer as duas ao mesmo tempo. Então, eu passei a me dedicar tardiamente ao trabalho comunitário, mas eu corri atrás e tenho uma história bacana aí no Liessing. Liessing, trabalhei aí, cheguei à presidência do Diretório de Paz, a maior escola aí nos últimos tempos. Agora, atualmente, eu estou presidente da Maccabi Rio, né? E trabalho na diretoria da CBM com o Fernando, o Fabinho, o Deivão, Dório, todo mundo. E atualmente a gente está desenvolvendo
de forma, junto com os meus sócios, né, na firma, de forma altruísta, aí o projeto do Memorial do Isso é lindo, Holocausto do esse Rio, projeto. né? Lindo. E vai Me trazer chama muito para orgulho inauguração, aí hein, Fábio? para, sem Quero ir na dúvida, para inauguração. todos nós, ou seja, é um presente para o Brasil, para o mundo, né? Tá muito bacana e assim, hoje em dia, mais velho, né, a gente consegue dosar um pouco mais isso e tentar equilibrar esse lado profissional, familiar, institucional, amizades, amizades formadas nesse grupo. Hoje, praticamente, os meus grandes amigos são amigos de diretório, amigos antigos de infância, mas também amigos de diretório do Liesen, meus amigos e parceiros aí da diretoria da Maccabi Rio. Criei um ciclo de amizades novo em São Paulo agora com a turma toda da CBM e do teu time também, né? Os nossos amigos aí de São Paulo. Então, eu acho que esse equilíbrio aí de todas essas vidas que a gente passa, né? E deixa a nossa história gravada, é que vai ser o nosso legado aí para as próximas gerações, né? A gente já está começando a se encaminhar aí para o final, não sei em algum momento que vai Vê se tem acabar. alguma pergunta, Flávio. Vê se tem alguma pergunta. Não, Libera aí. eu acho que era isso. Não. Se no grupo tem alguma pergunta. Ah, porra, já rolou muita coisa lá, já não estou vendo mais. Eu já vi tanta gente falar aqui. Você Desculpa é aí, a pessoa pessoal. mais querida de todos. Aqui todo mundo só falando de Dri para lá, Dri para cá. Os caras me ligam para dizer que tô com saudade das broncas, meu. Fala sério. Dá umas broncas aí. Não sei, se alguém quiser alguma pergunta, podia fazer agora aí já. Mas tem que liberar. Libera aí, Flávio. Mas tá Não liberado. Tá aparecendo, tá? Tá. Aqui não tá aparecendo. Tô vendo uma porrada de coisa aqui. Gente aberta. Eu não tô vendo. Um dia. Eu acho que, Flávio, para encerrar... Fala aí, Bel. Não, Abel. Fala rápido, Vai, Bel. A Bel tá de sacanagem. Ela quer saber quem gravou a prova de 200 peito que eu ganhei lá no México. Prova, não. A Marisa quer saber quantos anos você tá na Hebraica. 30 anos. 30 anos. 30. Eu entrei em 89. Legal. Com muito orgulho. Cara, vou falar rapidamente dos meus treinos. Não sei, Bel, quem gravou, não sei. A Bel é fogo. Mas a Bel também. Os meus treinos, eu sempre me adapto aí às necessidades, né? Então, o prédio que eu moro tem uma piscina de 7 metros, tá? Com uma profundidade razoável. E eu tinha um elástico, né? Tenho um elástico de tração para nadar até 25 metros, que eu regulo ele num tamanho X, que eu faço uma natação estacionária. Então, eu fico parado 1 hora nadando sem sair do lugar, só botando pressão no elástico. Tem me feito muito bem fisicamente, psicologicamente e também na questão de técnica de nado, porque eu boto o snorkel, eu fico vendo como eu nado. Então, isso está sendo bastante legal. Eu consegui um rolo também para pedalar em casa, então estou começando a voltar a gostar de pedalar. Talvez, quem sabe, me empolgo aí para voltar a fazer triatlon, né? O Dani Schwarzwald, meu vice-presidente aqui da Maccabi, ele perguntou como é que foi nadar com Bema. Cara, foi um sonho, realmente foi um sonho. Nessa Maccabida Mundial, eu realizei um sonho de juntar todo mundo. A gente foi a família inteira. Eu tinha ido com o Beto Claro em 81, o Bema foi em 85 e 89, então a gente voltou a ir com o Beto de novo em 2017. E foi incrível, cara. Foi um sonho realizado. Tá todo mundo junto de novo lá. A gente tem uma foto nossa abraçado. Foi, sei lá, difícil dizer em poucas palavras como é que foi isso tudo, né? O Flá, tá terminando. Tá terminando. Vamos deixar uma mensagem de quarentena para eles? Bom, cara, eu só me despeço falando para todo mundo ficar bem.
se mantenham saudáveis, façam exercícios dentro do que vocês puderem. E, cara, a gente vai se ver em breve vai passar isso tudo e nós vamos estar juntos celebrando a vida e vamos dar mais valores às coisas que a gente deixava para lá e achava sempre que a gente poderia fazer depois, né? Eu acho importante, lógico, todo mundo se guardar, né? Tentar fazer alguma atividade física. Eu estou fazendo em casa mesmo. As pessoas têm que... A gente vai, se Deus quiser, abrir Hebraica. Vai começar, vai ser progressivo, mas a gente vai abrir. E as pessoas que sigam as orientações. Flávio, o que eu peço agora é que todo mundo que está assistindo que siga as orientações que as entidades vão passar. Porque para a gente poder voltar seguro, voltar tudo bem. No começo eu sei que vai ser estranho, mas não vai ter aquela muvuca que a gente tinha, mas a gente vai conseguir superar isso também. Exatamente. Tá? Lembrar também que essa semana nós temos um Hag importantíssimo, né, que é Shavuot, né, o Hag que a gente comemora aí o recebimento da Torá, né? Da Torá. E eu acho que é um presente que a gente tem, o nosso povo tem esse presente, que é ler a Torá todos os anos. A gente lê de novo, de novo, de novo, né? E aprende bastante. Vai ser virtual, mas vai ser forte. Exatamente. Temos que fazer o ISCOR, né, Adri? Tem esse, em Shavuot a gente tem o ISCOR também. É um momento que a gente se conecta muito forte com os nossos entes queridos que já não estão mais aqui. E então desejar um Hag Sameach aí para todo mundo. Um Hag Sameach, que as fiquem bem. Continue acompanhando as lives da Hebraica, que cada vez a gente está mais junto. Quando a gente se encontra, quando tem essa interação, que está um trabalho bonito do esportivo, de comunicação, divulgação, está um trabalho muito bonito. Eu acho que eu peço que vocês continuem nos apoiando, porque isso é muito bom para nós. Do mesmo modo que os atletas estão sentindo falta, os sócios estão sentindo falta, os profissionais também estão sentindo falta. Lógico. Então, se Deus quiser, vamos estar rapidinho próximo aí. Tá joia. Eu acho que vai acabar. Eu quero te... Obrigada por ser essa pessoa tão... Não tem nem palavras para você. Você é tão intenso quanto eu, né? A gente é muito verdadeiro e determinado quando a gente quer. Então, eu te agradeço... sério, que você sempre tá para qualquer coisa. Eu fico feliz por isso. É muito também, Dria, muito bom a gente voltar a se ver e vamos estar junto aí na próxima vez, se Deus quiser, treinando aí no nosso clube querido. Sim. Tá e bom? não esquece de gravar, senão o pessoal me mata, hein? Eu vou dar um end aqui. Gente, fica bem, tudo de bom. Tchau, fica com Deus. E Hag Sameach para todo mundo. Hag tá? Sameach.